Vamos estudar agora as operações com números racionais. Inicialmente, nós vamos estudar a operação de adição e subtração, né? Nessa operação de adição e subtração, nós vamos começar com os números decimais, que são aqueles que têm vírgulas. Digamos que nós temos essa operação aí como exemplo, que é de adição. 123,45 mais 62,97. Que isso é igual a 186,42 centavos. Mas como é que eu descobri que é 182,42 centavos? Para armar a conta, eu coloco vírgula embaixo de vírgula, né? E se a casa decimal após a vírgula tiver só um número, por exemplo, aqui fosse só um 4, eu complementaria com zeros, porque zeros após a vírgula no final não conta, né? Então, não tem valor. Aí você faz a operação normal agora. 5 mais 7 dá 12, eu coloco 2, sobe 1, né? 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 15. 14, desculpa. Coloco 4, vai 1, baixa a vírgula. Baixei a vírgula. Então ficou 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. 2 mais 6, 8. E eu baixei o 1 porque ele está sozinho. Sempre eu começo do final do número também. No final do número antes da vírgula, viu, gente? Porque depois da vírgula não tem problema que sobre não. Porque se sobrar, vocês vão acrescentar com zero. A outra operação é de subtração. Essa aqui. Vamos pegar como exemplo. 25,4 menos 7,62. Vai dar igual a 17,78. Por exemplo, lembra do exemplo que eu disse agora há pouco? 25,4. Nós temos que colocar primeiro vírgula embaixo de vírgula. Então ficou 62 depois da vírgula, só que em cima só tinha um 4. Então, para ficar igual às casas decimais após a vírgula, eu acrescento o zero. E antes da vírgula não tem nada que falte. Então ficou 0. Para tirar 2 não tem como. Então eu vou pegar um número da casa decimal da frente, que no caso vai ficar 3, e eu vou formar uma dezena lá no zero. Então ficou 10. Então, de 10 para tirar 2, sobrou 8. Então por isso que deu 8. Aí no outro caso ficou 3. 6 para tirar de 3, não tem como também. Aí eu vou tirar uma dezena do da frente, que vai ficar 4 e o 4 vira 14. Então, eu vou tirar 6 de 14. De 13, desculpa, né? Porque eu tirei um antes. Então, fica 7, o restante. E agora eu vou tirar 7 de 4, porque eu tirei 1, né? Ficou 4. Então, eu vou pegar 1 emprestado do 2, que é uma dezena no caso, e vou formar 14. Então, 7 para chegar em 14, ou de 14 eu tiro 7, sobra 7. Eu vou baixar a vírgula também, não pode esquecer, eu não falei, mas vocês têm que baixar a vírgula. Sobrou 1, e não tem nada para tirar desse 1, então eu baixo ele. Pronto. Então aqui tem um aviso, ó. Inserimos um zero para completar a casa decimal. Foi o que eu acabei de citar, né? Eu tenho outros exemplos aqui de números negativos, mas eu vou explicar logo de multiplicação. Na multiplicação, você vai montar a operação, né, daquela mesma forma. Só que aí você vai eliminar a vírgula, né? Você elimina a vírgula e faz a conta normalmente. 4 vezes de 4 dá 16, eu boto 6, vai 1. 4 vezes de 3 dá 12 e 1 dá 13, aí vai 1. 4 vezes de 2 dá 8 e 1, 9. Agora eu vou fazer com a casa decimal usando 1, né? Eu coloco logo um zero aqui, porque eu tenho que deixar uma casa, né? Coloco logo um zero e vou multiplicar os demais. 1 vez de 4 dá 4, 1 vez de 3 dá 3, 1 vez de 2 dá 2. E agora eu somo esses dois resultados que se transformaram em parcelas. Aí vai ficar 0 mais 6 dá 6. 4 mais 3, ou 3 mais 4, dá 7.
9 mais 3 dá 12. Boto 2, sobe 1. 1 mais 2, 3. Pronto. Agora, depois disso, eu vou contar quantas vírgulas quantas casas decimais tinha após a vírgula. Ó, no de cima, após a vírgula tinha o 3 e o 4. Então são duas casas decimais. Abaixo, no 1 e no 4, tinha uma casa decimal após a vírgula, porque só é o 4. Então, no total, eu tenho 3 casas decimais. Então, eu vou correr a vírgula, a quantidade de casas decimais que nós temos. Que no caso aqui são 3. Então, ó, observe que eu vou correr a casa, vou pular 3 números do final dele para frente e vou colocar a vírgula. Que é aí que vai ficar a resposta 3,276. Tem outro exemplo aqui, mas eu vou explicar a divisão para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, nós temos aqui um exemplo, um passo a passo, melhor dizendo. De modo prático, para resolver uma divisão que envolve pelo menos um número decimal, precisamos seguir alguns passos. Primeiro, vocês vão igualar as ordens decimais, desconsiderar as vírgulas, resolver a divisão e definir o sinal do resultado aplicando a regra do jogo de sinais. Então, como é isso, professor? Vamos lá, esse exemplo aqui. Ó, eu estou querendo dividir 12,8 por 5. Então, observe que eu vou eliminar a vírgula aqui no 12,8 por menos 5, né? Eu vou dividir aqui, eu vou aplicar aqui a eliminação das vírgulas. Eu vou eliminar a vírgula aqui no 12,8, vai ficar 128. Mas como eu eliminei a vírgula e sumiu uma casa decimal, eu vou acrescentar um zero aqui no 5. E vou desconsiderar o sinal a priori. A priori eu desconsidero o sinal, fica 50 no caso. Aí fica 128 dividido por 50. Que aí vai dar 2. 2 vezes de 50 dá 100. Aí eu vou subtrair esse 100, vai sobrar 28. 28 não dá para dividir por 50. Eu vou acrescentar uma vírgula depois do 2 e acrescentar o 0. Então, vai ficar 258 dividido por 50, que vai dar 5. 5 vezes de 50 dá 250. Eu vou subtrair de 280, vai ficar 30. Não dá para dividir 30 por 50. Então, eu vou acrescentar um 0, vai ficar 300. Que aí vai dar 6. 6 vezes de 50 vai dar 300. E 300 menos 300 dá 0. Então, a resposta dessa divisão aqui é 2,56. Mas aí lembra que tinha um sinal aqui no menos 5? Eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos vai dar menos. Lembra que a gente estudou isso nos números inteiros? Nos números inteiros. Então a resposta vai ficar menos 2,56. Então é isso, pessoal. As operações com números decimais, que entram nos racionais. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.